Este painel é nominado Inovações Educacionais e Tecnologias Digitais. Nós teremos 3 integrantes no painel, mais 3 integrantes e 2 apresentações, né? Porque uma vai ser mesclada. Então, eu convido a professora Vani Moreira Kensky. Professora Vani dispensa apresentações, mas faço questão de fazer a apresentação. É mestre e doutora em educação, licenciada em pedagogia e geografia, ainda está vice-presidente da BED, professora do programa de pós-graduação em educação da Universidade de São Paulo, USP, diretora do site educacional, pesquisadora do CNPq, criadora e ex-coordenadora do curso de pós-graduação em design instrucional do Senac São Paulo. Além disso, organizadora de diversas obras, autora de diversos livros, e está com um fresquinho sobre design instrucional que está aí. Além disso tudo, é o meu livro de cabeceira há muitos anos, e eu tenho a honra de ter a professora Vani do ladinho, assim, em muitas oportunidades. Convido também a professora Sara Dias Trindade, professora da Universidade de Coimbra, possui doutorado em letras na área de história, especialista em didática da história pela Universidade de Coimbra. Hoje ela é professora convidada da Universidade de Coimbra, tem experiência na área de história, na área de educação, atuando principalmente com os temas tecnologias digitais, tecnologias móveis, ensino de história, formação de professores, ensino em ambientes digitais, prisionais. E convido também o professor José Antônio Moreira, da Universidade Aberta de Portugal, esta pessoa ilustre, possui doutorado em Ciências Sociais e Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra. Atualmente ele é professor do Departamento de Educação e Ensino à Distância da Universidade Aberta, onde ele é diretor, né, é diretor da Delegação Regional do Porto, é coordenador científico da Unidade Móvel de Investigação em Estudos Locais, Estudos do Local ELO, da Universidade Aberta, e é investigador integrado no Centro de Estudos Interdisciplinares do 620, né, do Grupo ED da Universidade de Coimbra. Também é autor de vários livros, a dupla dinâmica que funciona bastante neste âmbito para contribuir com os estudos deles para nós. Esta mesa tem a função de apresentar algumas ideias e experiências no tocante a inovações educacionais e tecnologias digitais, com a grande responsabilidade de nos mostrar um paralelo do que a gente tem em Brasil e em Portugal, vindo, né, da experiência de pessoas que pesquisam, estudam e fazem isso há muito tempo em ambientes diversos, como bem disse Antônio na micropalestra dele da apresentação do livro, pensando educação, né? E educação mediada por tecnologias, em educação de modo geral, a gente pensando em educação. Nesse sentido, para não enrolar mais, a gente vai começar com a professora Vani Moreira Kensky, até por deferência, né? Nossa deusa. E depois a dupla dinâmica apresenta juntos. Obrigada, Mary. Eu estava aqui pensando que eu já estive em várias mesas para falar de tecnologias e inovações. Mas eu acho que a primeira mesa em que eu tenho o pessoal das sociais aqui reunidas para falar de tecnologias. Em geral, eu era um estranho no ninho e tinha engenheiros, informáticos e tudo mais. Ela é da educação, teve uma vez... Ela só fez licenciatura, ela nem bacharelado ela tem. E aqui nós estamos com uma mesa, quer dizer, houve uma mudança, né? Porque... as tecnologias, elas são pervasivas mesmo e vão entrando de uma forma insuspeita em todas as áreas. Eu queria... Tenho passado, eu fiz uma apresentação muito rápida,
O passador está aí? Está em inovações, já está na área de trabalho? Hã? É, tarde. É bem rápida. E eu não quis me segurar na parte... Oi, é melhor vir para cá mesmo. De falar de Brasil. Eu quis, já que estamos trabalhando com inovações educacionais, eu fui para uma que eu venho também estudando e que, inclusive, é um desafio grande, mas é um desafio mundial. E que vai trazer para a gente, segundo autores do mundo inteiro, e até pelo pouco que a gente já ouviu falar mais do que vivenciar, será uma revolução copernicana, ou seja, vai mudar toda a reestruturação, vai reestruturar tudo aquilo que a gente ouviu falar sobre tecnologias e educação, realidade virtual. Então, eu não sei se vai dar para a gente... Você tenta aí, pelo coisa, ver se dá para passar um vídeo, só para a gente poder trabalhar com inteligência artificial e realidade virtual. Vê se dá, se ele está abrindo o vídeo. Não, é só o vídeo. Teria áudio, mas tudo bem. Pode abrir? Eu, no primeiro, tenho que abrir o vídeo. Vê se dá para abrir. Se não dá, a gente passa para o seguinte. Não deu? Aqui no meu deu. Ele tem um... Aqui. Como é que eu chego aí? É isso. Pode passar. Bom, isso aqui é o seguinte, é só para a gente situar no contexto da realidade, da inteligência artificial, da realidade virtual, de tudo aquilo que o mundo inteiro ainda está aprendendo a lidar. E quando eu digo mundo, não é só a área de educação, são todas as áreas, é todo o processo, é aquilo que a gente já, de alguma forma, está vivenciando em nossas redes, em nossas realidades, né? Quando as nossas relações com qualquer coisa que façamos na internet. Então, nós estamos lá e tem as diferentes divisões e é claro, não é aula, é só para chamar para o contexto da RV, da realidade virtual, da inteligência artificial e o que isso vai mudar em todas as áreas, né? Bom, todos os países, eles estão preocupados com isso e sabem que as pessoas não têm noção do que é e que existe uma necessidade emergencial de preparar as pessoas para viver esta nova realidade tecnológica, não só como profissionais da área, como a população, a sociedade. E, então, esses países, eles estão desenvolvendo programas para
que as pessoas possam compreender de uma forma mais crítica aquilo que é o que vem com esta quarta, quinta, 18ª revolução tecnológica e que vai afetar a vida de todos, nós inclusive. Então, eu trouxe 2 exemplos que eu achei que são mais ou menos paradigmáticos de como os países ou a educação desses países está se preparando para esta nova etapa de formação de toda a educação e de toda a sociedade. O primeiro exemplo é um que eu destaquei entre muitos que eu tive contato, o da Suécia. Na Suécia, eles estão fazendo já existe um projeto, e vejam que a atualidade é um projeto de 2017. Foi pensado em 2017, foi desenvolvido em 18 e em 19 ele está sendo colocado. Existe um vídeo, eu coloquei inclusive o link do vídeo para que vocês possam ver os próprios desenvolvedores do projeto apresentando o programa primeiro da Suécia para preparar, nesse caso, toda a sociedade para as mudanças que virão com a inteligência artificial, em todo o processo de realidade virtual. Então, eles têm uma iniciativa nacional, e aí eles juntaram 7 universidades da Suécia para fazer um programa de uma plataforma nacional para educação, pesquisa e aprendizado ao longo da vida. Educação continuada. Aberto, gratuito, para todos, para todas as pessoas. Desenvolvido pelas instituições, pelas universidades. E esse programa, então, ele tem 2 grandes programas dentro deles. Um deles é a criação do Centro Nacional para fornecer dados e recursos necessários para acelerar a pesquisa e a inovação aplicadas em inteligência artificial. Com estudos, com pesquisas, com verbas, inclusive verbas para estudantes brasileiros ou professores brasileiros que queiram ir para lá fazer, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Com foco no quê? Na cooperação multidisciplinar e no compartilhamento entre setores. Então, é um processo de construção que vai envolver já que isto aí é uma solução à procura de problemas. Então, eles estão agora lendo, estudando, pesquisando, produzindo, desenvolvendo templates para aplicações. E eles precisam de uma colaboração. E quanto maior a diversidade, quanto maior a interdisciplinaridade nessas propostas e nessas pesquisas, melhor. Porque aí eles têm formas de conduzir realidades díspares de acordo com as necessidades, que é um dos processos mais importantes que a inteligência artificial procura atender, que é a personalização dos processos. Um outro, que esse foi o que me chamou a atenção, e o vídeo é sobre ele, é que essas 7 universidades criaram um curso online, gratuito e aberto para toda a sociedade, de disseminação de conhecimento sobre inteligência artificial, para todos os cidadãos da Suécia, para todos que moram na Suécia. E esse curso foi lançado em maio de 2018 e com o objetivo de até o final de 2019 eles educar, formar 100 mil pessoas, o que, em termos suecos, é uma enormidade. Então, é trazer uma outra realidade e formar pessoas. É claro que em 2019 eles pretendem atingir os 100 mil,
Mas daí para frente eles pretendem alterar, ampliar e acompanhar e evoluir. Mas o que eles querem? Eles querem dar uma base comum de conhecimentos para profissionais de todas as áreas, para toda a sociedade, dos que estiverem interessados, para, a partir dali, começar a construir, desenvolver, produzir, pesquisar recursos para que sejam do interesse da própria sociedade, do próprio país. Então, este é um programa político de investimento para uma mudança da realidade a partir da inovação que vem com a inteligência artificial. Esse é um exemplo, e a gente até, vamos dizer, acompanha. O outro, que me chamou mais atenção, e por isso ele foi até o primeiro escolhido, mas me impactou, é o próximo, que é um projeto educacional com inteligência artificial na China. A China tem 270 milhões de estudantes, tem 16 milhões de professores, 50 milhões de escolas. E o objetivo delas é trazer a cultura e a formação da inteligência artificial para o mundo, para eles. Né? Dentro dos documentos que eles expõem em inglês, todo o material deles está em mandarim, está em inglês, nas próprias bases deles, principalmente no Ministério da Educação da China. Eles justificam a inteligência artificial como uma ferramenta importante para promover igualdade, qualidade, aprendizado ao longo da vida, além da capacidade de pesquisa e inovação. Vejam, eles estão com a solução, com a tecnologia da inovação, mas eles não sabem os limites e as possibilidades. Eles estão exatamente no processo contrário daquilo que nós falamos na parte da manhã. Eles têm a possibilidade, o que eles não sabem quais são os desafios que aquilo ali pode resolver. Mas aí, eles têm um projeto. Eles têm um projeto político do que eles desejam com as ações. E esse projeto é o seguinte: eles criaram metas, partindo do zero, 2017. Até 2020, e isso são dados do Ministério da Educação da China, eles pretendem otimizar pesquisas e infraestrutura para pavimentar o caminho para desenvolvimento das novas gerações em inteligência artificial. Então, o foco primeiro vão ser educação básica. As crianças, os jovens. Esses são aqueles que vão ter as primeiras iniciativas, eles vão pesquisas e infraestrutura para começar com eles um processo de mudança da mentalidade. Até 2025, eles vão ter progressos, inovações e estímulos aos jovens talentos que saem dali no campo da inteligência artificial. Compartilhar avanços em inteligência artificial com o resto do mundo. Eles acham que aqui eles terão autonomia para fazer isso. Cruzando essas informações com os dados que saíram agora, semana passada, sobre as rotas de intercâmbios de pesquisadores no mundo, e que mostra que o Brasil é um dos países com o menor número de rotas de pessoas que saem ou que vêm para fazer projetos, que ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nós somos um índice insignificante em relação ao resto do mundo. Um dos principais índices nos últimos 3 anos está sendo a relação Estados Unidos e China.
os pesquisadores estão saindo dos Estados Unidos para irem para a China desenvolver projetos com pesquisas em colaboração. Esqueçam o cenário de beligerância. Na hora da pesquisa, eles são parceiros e estão desenvolvendo projetos que dá aí tudo que nós já vimos de avanço aí dentro do processo, e outros mais aguardem. Em 2030, praticamente daqui a 10 anos, o que eles pretendem ser? Ministério da Educação. Tornar-se um centro de inovação e excelência, levando a China para a pole position global em inteligência artificial, servindo como motor mundial de conhecimento e aplicação de inteligência artificial. Esse é o projeto. Em 10 anos, sair do zero e chegar a ser a referência mundial. Como é que eles pretendem fazer isso? O que eles estão fazendo já? 2018, os planos que começaram a serem aplicados. Plano de desenvolvimento da nova geração para a inteligência artificial. E um plano de ação para a inovação em inteligência artificial em faculdades e universidades. Então, os dois integrados. Começou aqui, logo depois completou com esse aqui. O plano de ação tem 18 objetivos específicos e 3 objetivos gerais. Quais são esses objetivos? Melhorar a estrutura de inovação existente para o desenvolvimento da inteligência artificial. Cultivar mais talentos de alta qualidade no campo da inteligência artificial. Como eles pegam da base, eles já vão construindo e verificando quais são os talentos e já trazendo eles para um processo de formação. Promover a divulgação e aproveitamento dos resultados das pesquisas. E aí, então, tem, né, uma forma do ciclo de formação. Formação dos jovens, desenvolvimento de projetos de pesquisas, desenvolvimento de ferramentas, recursos, protótipos e aplicação e estímulo para aproveitamento desses resultados. Para isso, as ações que estão em curso. Capacitação de equipes para pesquisa básica e aplicada de inovação em inteligência artificial. Então, vejam, estão partindo do zero. E estão trazendo pesquisadores do mundo inteiro para aprender junto com essas pessoas. Para eles possam aprender e capacitar equipes de pesquisa para poder trazer esta realidade. Introdução de disciplinas interdisciplinares relacionadas à inteligência artificial nos programas de ciência da computação existentes oferecidos pelas universidades. Então, eles, dentro da própria formação, como já existe, não se altera, e eles incluem uma nova disciplina que os interessados podem chegar. Criação de 50 cursos online de alta qualidade sobre inteligência artificial em nível nacional. Projeto igual da Suécia. Criação de 50 materiais para o ensino médio e graduação relacionados à aplicação da inteligência artificial em diferentes setores da vida. E criação de 50 faculdades de inteligência artificial específicas, mais institutos de pesquisa acoplados a essas faculdades, de alto nível, ou centros interdisciplinares de pesquisa. Alguma dúvida que eles vão chegar lá? Eu só queria trazer para vocês, porque, em termos de Brasil, está difícil.
brigar com o tempo. Obrigada, professora Vani. Pela primeira vez, eu não precisei avisar dos 5 minutos restantes a uma pessoa. Né? Eu garanto que tem alguém que ficou muito feliz com a sobra do tempo. Né? Quem será? Quem será? Professora Vani, brilhante. Eu só queria fazer um comentário rápido. Isso daqui, mesmo a gente falando em um país onde a gente é governado por um ditador, mas o que a gente vê, onde tem um projeto de continuidade, você pode pensar as coisas a longo prazo e, efetivamente, fazer um acompanhamento. Né? Eu estou falando da realidade da China mesmo. Nós temos um grande problema que política de Estado e política de governo, no Brasil, não se diferenciam. E esse é um grande complicador, principalmente para nós que pensamos educação a longo prazo e que a gente pensa a qualidade não somente com a inserção e a inauguração de um novo projeto. Né? A gente quer uma coisa para a vida toda. É muito difícil pensar uma coisa para a vida toda a cada 4 anos. Né? Isso é quase insustentável para quem está dentro do sistema pensando a educação. É só esse breve comentário que eu não podia perder a viagem. Eu achei que fazer pesquisa no Brasil, pesquisa na universidade, principalmente tendo um CNPq, seria alguma coisa de uma política continuada. Eu sou pesquisadora, bolsista PQ do CNPq desde 1992. Só isso. Passo a palavra. A gente vai ter um bate-volta aqui com Sara e Antônio. Antônio, começa? Bom, boa tarde a todos, mais uma vez, e a todas. Antes de começar a falar desta questão, de certa forma, que enquadra aqui este painel das inovações educacionais e tecnologias digitais, deixem-me justificar porque é que dizem às vezes que eu e a Sara somos uma dupla. Porque eu e a Sara temos trabalhado e feito pesquisa juntos, sobretudo no diálogo, e é isso que eu queria sublinhar também, no diálogo entre currículo, entre pedagogia, competências e tecnologias. Não necessariamente por esta ordem, mas esta ordem pode ser importante até para justificar, digamos assim, algumas opções que têm sido feitas, sobretudo em Portugal, que eu tenho percebido também que não é uma realidade isolada. Portanto, Portugal tanto dialoga com o resto da Europa, pela proximidade geográfica e até pelas raízes que estão ligadas àquilo que é a realidade europeia, mas também dialoga com o Brasil. E eu vou-vos dar 2 exemplos concretos desses diálogos possíveis, e a professora Vani falava nesta dificuldade que existe perante os cenários que temos da realidade política e social atual. E aquilo que está a acontecer em Portugal é que, efetivamente, nós temos uma série de documentos legais e normativos que nos permitem articular algumas destas questões. Mas tem sido um desafio muito complexo, tanto para professores do ensino médio e fundamental, como para o ensino superior. Porque quando nós falamos no uso da própria tecnologia, nós temos que perceber, efetivamente, porque é que estamos a utilizar a tecnologia. O que é que nós queremos desenvolver nos nossos estudantes, seja a nível, por exemplo, da questão dos conhecimentos, seja a nível das habilidades, ou das atitudes, ou das qualidades de caráter. E antes de utilizarmos qualquer tipo de tecnologia, falar em qualquer tipo de inovação tecnológica, nós temos que repensar, efetivamente, como é que vamos articular o currículo, as competências e as pedagogias. Porque não tem sentido, por exemplo, eu estar preocupado com o desenvolvimento de uma pedagogia de cariz humanista, não é? Se não perceber, efetivamente, que tipo de tecnologias é que me podem ajudar a desenvolver esta mesma pedagogia. E, portanto, eu volto outra vez a sublinhar esse aspecto de que, para mim e para nós, nesta lógica de trabalho que temos desenvolvido, a tecnologia não é o mais importante. A tecnologia é, de facto, aquilo que vem trazer o reforço daquilo que quer ser desenvolvido. E, por isso, nós queremos apostar,
por exemplo, numa pedagogia, ou se queremos desenvolver competências que façam com que haja uma aprendizagem de cariz mais humanista, temos que perceber que tipo de tecnologias é que nos podem ajudar a fazer isto. Eu trago também este livro na mão de forma propositada, porque eu posso-vos falar do trabalho que nós temos desenvolvido em Portugal a este nível, porque quando, por exemplo, nós falamos nas competências que os nossos estudantes devem ter, existe um documento que saiu há pouco tempo em Portugal, que se chama O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, que nos diz, a nós professores, o que é um aluno, ou o que é que um aluno deve possuir quando acaba a escolaridade obrigatória. Que tipo de competências é que eles devem possuir. E se eu, por exemplo, se o documento normativo me diz que eles devem ter espírito de liderança, se devem ter criatividade, se devem ser pessoas autónomas, eu tenho que pensar, que era isto que estava a ser definido, que tipo de modelo pedagógico e que tipo de pedagogia eu, enquanto professor, tenho que desenvolver para desenvolver estas mesmas competências. Por isso, quando nós falamos muitas vezes que havia um ensino que estava muito centrado no professor e que agora devemos ter uma aprendizagem centrada no estudante, eu prefiro falar na dialética e na dialógica que deve existir entre o professor e os alunos. Neste sentido, em que o professor é que tem que ser o arquiteto pedagógico, é ele que define os grandes princípios do modelo pedagógico, tendo em atenção quais são as competências que querem desenvolver. Porque, necessariamente, falar em conhecimento não é diferente, e também já me questionaram, falar em conhecimento não é algo que está oposto à competência ou à habilidade ou à qualidade de caráter. É algo complementar. E isto, de certa forma, aparece reforçado em Portugal, quando existe outro documento também normativo que nos diz exatamente quais são as aprendizagens essenciais que nós devemos seguir enquanto professores, qual é o perfil do aluno, que competências ele deve possuir à saída da escolaridade obrigatória e que tipo de currículo deve ser desenvolvido. E felizmente em Portugal apareceu também um documento que fala na questão da autonomia e da flexibilidade curricular. E, portanto, a partir do momento em que existe flexibilidade para gerir um currículo, obviamente que eu estou preocupado não apenas com aquilo que são as aprendizagens essenciais, mas também com as competências que eu quero desenvolver. Mas se umas competências, imaginem que uma das competências é o nosso estudante também desenvolver a capacidade de ouvir. Porque é que eu não posso continuar a desenvolver uma pedagogia expositiva e uma pedagogia da explicação se ele, para além de ser ativo, de ele ter que desenvolver competências de oralidade, de escrita, se tem que desenvolver uma competência que implique também ouvir, que implique também memorizar, porque nós às vezes parece que colocamos as coisas a duas cores, ou é branco ou é preto, e portanto não há tonalidades. Portanto, nós temos que perceber efetivamente que temos que trabalhar, e estamos a falar, digamos assim, em documentos que nos dão esta abertura, documentos com um espírito mais democrático, que nos dão alguma liberdade para pensar efetivamente que pedagogias queremos desenvolver, obviamente integradas num modelo pedagógico. E isso é que eu acho que é fundamental, ainda bem que a professora Vani também sublinhou isso da parte da manhã, que não tem sentido nós desenvolvermos ou pensarmos em tecnologia sem falar em modelo pedagógico. E este modelo pedagógico que aparece aqui, que é um modelo pedagógico que foi também enunciado de manhã, que é o modelo pedagógico virtual da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que tem como subtítulo Por uma Educação Aberta e Digital. A preocupação do desenvolvimento deste documento foi exatamente esta. É que nós não colocámos aqui um modelo tecnológico virtual. Nós colocámos aqui um modelo pedagógico virtual. Porque antes de definir quais as tecnologias que deveríamos implementar para desenvolver o processo pedagógico, nós temos que perceber o que é que nós queremos desenvolver com esta mesma pedagogia. E, portanto, se vocês lerem com atenção este documento que está disponível online, vocês vão ver que este documento, logo nas páginas iniciais, diz que o modelo pedagógico tem 5 pilares essenciais, que tem 5 princípios que norteiam toda a atividade pedagógica de um professor. Não é que lhe, digamos assim, que o feche nas suas opções pedagógicas, mas ele tem que ter bem presente que estas dimensões, estes princípios, estes pilares, são fundamentais para o desenvolvimento
daquilo que é um projeto pedagógico da própria universidade e, portanto, que há uma atuação pedagógica e que tem que haver uma capacitação dos professores em função desta opção pedagógica que se vai potenciar com as tecnologias digitais, com os ambientes virtuais, com os ambientes virtuais tridimensionais, com a inteligência artificial, com os ambientes imersivos, mas tudo, digamos assim, enquadrado numa filosofia pedagógica que tem que estar bem presente. E, portanto, se nós tivermos definido, e isto está muito bem presente, deixem-me que vos diga, sempre muito bem presente naquilo que são os meus pilares sobre a educação. E por isso é que eu gosto de ser docente na Universidade Aberta em Portugal, porque nós temos um modelo pedagógico também que tem grandes princípios atuadores de orientação pedagógica em função de um projeto que, obviamente, nos permite atuar e agir assim pedagogicamente com, digamos assim, pensando efetivamente o que é que nós estamos a formar, quem é que nós estamos a formar e quais são os objetivos quando nós estamos a formar estes indivíduos. E posso-vos dizer muito rapidamente quais são os princípios que, de certa forma, aparecem aqui. Foi o que a professora Vani também disse de manhã. Um dos pilares fundamentais do nosso modelo pedagógico e deste é a interação com os alunos, a interação com os conteúdos, a interação com as tecnologias. Mas a interação está sempre presente, ou seja, tem que haver um diálogo bidirecional. Portanto, não é apenas, não quer dizer que exclua, não é um diálogo unidirecional, mas a interação, o feedback que foi falado aqui, é fundamental. E os professores têm um modelo que têm que seguir neste princípio de interação. Porquê? Porque depois, nos nossos espaços virtuais de aprendizagem, todos os ambientes, todas as atividades têm presente a interação. Por exemplo, a questão do construtivismo. Se nós pensarmos o que é que nos define, o que é exatamente o construtivismo, parte-se do princípio que a construção do conhecimento é construída de uma forma contínua e é feita nos diferentes ambientes e com os pares com quem nós trabalhamos, numa lógica de, digamos assim, de construtivismo do próprio conhecimento e daquilo que nós estamos a tentar alcançar no desenvolvimento das próprias competências. Portanto, se eu pensar neste princípio, mais uma vez, eu vou ter que definir outro ambiente de aprendizagem para isto. Se nós pensarmos que outro pilar é uma aprendizagem, digamos assim, promotora de uma dimensão humanista e promotora de uma multiliteracia, faço com que necessariamente eu tenha que utilizar recursos escritos, recursos visuais, recursos audiovisuais e multimédia. Porquê? Porque eu quero que eles sejam competentes em todas estas dimensões. E, portanto, não estou a excluir um recurso e dizer que o PDF é mau, estou a dizer é que, para além do PDF, nós temos que utilizar outros recursos numa lógica de multiliteramento ou de multiliteracia. E se isto estiver bem presente no modelo, obviamente que, mais uma vez, os professores têm que ter noção disto e não se podem reduzir a utilizar apenas vídeos, porque ele acha que os vídeos ou as videoaulas são o melhor que ele já definiu. Portanto, se existe um princípio destes, obviamente que nós temos que tentar diversificar do ponto de vista da construção das atividades, no caso de Electronic Activities, e nós temos que desenvolver uma série de estratégias e de metodologias que permitam que isto aconteça. Se nós pensarmos também que outro é a flexibilidade, outro princípio fundamental, nós temos que perceber que esta flexibilidade se aplica à aquisição de conhecimento, desenvolvimento de competências, na questão do próprio desenvolvimento de atividades que não têm que acabar às 2 e ao começar às 2 e acabar às 4, que tem uma flexibilidade que permita efetivamente também desenvolver o seu processo de aprendizagem durante este mesmo tempo. E finalmente a questão, por exemplo, que para nós é fundamental, a questão da inclusão digital. Esta é um princípio estruturante naquilo que é fundamental para o desenvolvimento daquilo que é a adaptação e o ajustamento do cidadão a esta sociedade cada vez mais digital. Porque esta é uma questão interessante que eu também quero desenvolver amanhã com vocês, que é a questão se nós vivemos mesmo numa sociedade digital ou se nós estamos numa sociedade que está numa era de transições em que navegamos na era do analógico, do digital, do pós-digital, em que há, de facto, sociedades que já andam a discutir para além da inteligência artificial e há outros que nem sabem muito bem o que é isto da inteligência artificial. Portanto, o que nós temos que pensar, efetivamente, é como conseguimos, do ponto de vista daquilo que é ser inclusivo, utilizar determinadas tecnologias para que haja uma inclusão que
que seja verdadeiramente inclusiva. E isto em Portugal existe outro documento que tem a ver com esta questão da inclusão que nos permite também fazer isto. Portanto, felizmente em Portugal existem toda uma série de documentos que nos permitem, agora é evidentemente um enorme desafio articular estas 4 dimensões que eu vos falei inicialmente. É complicadíssimo, os professores estão a ter alguma dificuldade na prática de articular o currículo, a pedagogia, a competência com a própria tecnologia. Mas a tecnologia aqui sim que tem que aparecer como um elemento que facilita e que não complica e, portanto, utilizada quando efetivamente contribui para o desenvolvimento do próprio processo de aprendizagem. Na sequência disto, e deixem-me dizer, porque isso eu acho que é um bom exemplo daquilo que se pode fazer do ponto de vista da comunicação e daquilo que são as parcerias internacionais, nós desenvolvemos uma especialização em tecnologias, em educação aberta e digital, construindo este documento também para servir de suporte à própria especialização em tecnologias. E nessa especialização, o que é que nós fizemos? Professores da Universidade Federal do Recôncavo, professores da Universidade Aberta de Portugal a lecionar em outras disciplinas, e isto fez com que acontecesse uma experiência interessante do ponto de vista dos diálogos pedagógicos, porque os professores da Universidade Aberta tiveram que se ajustar àquilo que era este modelo que tem algumas diferenças, e os próprios professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia tiveram que fazer exatamente, mas aí partirem de um modelo que unificasse práticas dentro desta lógica dos princípios. E foi interessante ver que até a própria construção da especialização teve em atenção exatamente estas diferentes dimensões, porque depois no currículo da especialização aparecem disciplinas como tecnologias audiovisuais e vídeo, aparecia uma disciplina de educação aberta e móvel, outra disciplina de ambientes virtuais de aprendizagem, portanto, tudo tecnologias que nos permitem, de certa forma, dar resposta àquilo que pudesse ser as práticas pedagógicas, neste caso, dos estudantes ou dos professores do ensino médio e fundamental aqui do Brasil, e, portanto, que houve aqui, digamos assim, a preocupação de ter este enquadramento, que deixem-me dizer-vos que ainda não sei se foi uma experiência completamente concebida, mas que foi um exercício pedagógico de diálogo muito interessante, foi. E aqui o que nós vemos, efetivamente, é que, e isto foi o feedback que nós também fomos tendo, e eu, enquanto professor de 2 disciplinas, percebi efetivamente isso, que independentemente do país e daquilo que podiam ser os estudantes, eu vi estudantes de diferentes níveis de apropriação por parte das próprias tecnologias. Professores que apenas tinham uma dimensão ou um nível de proeficiência digital básico, a professores que efetivamente já tinham um nível de proeficiência mais avançado. E isto fez com que surgissem dificuldades de nós estarmos para os mesmos estudantes, com a mesma tecnologia, a trabalhar com aqueles alunos competências que eles tinham em níveis completamente diferentes. E isto fez-me repensar um projeto que nós temos também aqui no Brasil, que é efetivamente esta necessidade de fazer diagnósticos precisos sobre aquilo que é o nível de competência digital de um professor e, a partir daí, fazer formações diferenciadas. Porque uma coisa é o uso instrumental da tecnologia, outra coisa é o uso pedagógico da tecnologia, outra coisa é o uso pedagógico da tecnologia com os estudantes. Portanto, são 3 dimensões completamente diferentes, e o que eu percebi até pelas dificuldades dos estudantes da pós-graduação, professores, se calhar alguns estão aqui, é que nós desenhámos quase uma disciplina que tinha o mesmo grau de dificuldade para todos, e que houve uns que fizeram com alguma facilidade, por exemplo, na questão das tecnologias áudio e vídeo, que já tinham algum conhecimento básico de alguns softwares, e que existiam outros professores que tiveram imensas dificuldades em trabalhar com outros softwares. E o que nós fizemos foi, tentando, de certa forma também ajustando e percebendo as dificuldades no terreno, trabalhar com diferentes softwares de edição de áudio e vídeo, uns que implicassem um nível de proeficiência mais baixo e outros com um nível de complexidade maior. E, portanto, isto foi muito interessante, e era 2 exemplos que eu vos queria dar. A professora Sara agora vai falar mais de questões mais concretas, com certeza, daquilo que tem sido também a nossa pesquisa e aquilo que nós temos trabalhado com professores do ensino médio e fundamental, nesta questão da articulação entre o currículo, as competências, a questão das pedagogias e da própria tecnologia. Portanto, a professora a Mary também falou exatamente isso, e a professora Vani disse isso.
nós nesta mesa é interessante perceber como é que nós estamos, e obviamente que isso nos deforma, no sentido em que nós temos uma visão, se calhar, do fenómeno do ponto de vista da educação, partindo do ponto da educação e não partindo da tecnologia. Se calhar, se vocês chamarem pessoas da informática, eles vão partir do ponto fulcral ou central como a informática e depois o que é que a informática pode dar à educação e a outras áreas como a saúde ou qualquer área da apropriação da própria tecnologia. O interessante é perceber que nós aqui partimos do núcleo educativo, da educação, e como é que nós podemos utilizar a tecnologia, muitos chamam de tecnologia educativa, não é? Mas há aqui duas dimensões. A tecnologia digital, que é apropriada para o campo educativo, que não tem nada de educativa, não é? Nós é que nos apropriamos e percebemos que ela pode ser utilizada em contexto educativo, e aquela que à nascença pode ter já uma finalidade educativa, porque é construída em função disso, não é? Como um determinado documentário educativo que é feito para utilizar em contexto de sala de aula, e como um filme de ficção que não tem, a priori, o realizador, quando o fez, não estava a pensar em questões educativas, mas depois houve uma apropriação por parte dos professores e que fizeram com que aquele filme passasse a ser um filme com potencial educativo, porque tem conceitos que o professor quer trabalhar na sua área disciplinar. Portanto, eu acho que estas ligações são fundamentais para nós percebermos onde é que nós nos posicionamos e que capacitação e que formação é que nós queremos fazer. Porque uma coisa que a mim me tem, de facto, deixado muito entusiasmado é, de facto, ver aquilo que é a possibilidade de eu crescer enquanto educador e professor todos os dias. De ouvir a professora Vani de manhã e perceber que, efetivamente, há sempre mais alguma coisa a aprender. É perceber, para aqueles que eventualmente ainda não fizeram o doutorado, que o doutorado vai ser apenas mais uma etapa, ou para aqueles que não fizeram o mestrado, vai ser apenas mais uma etapa de formação. O doutorado vai ser outra etapa de formação e vocês vão se sentir muito ignorantes quando acabarem o doutorado e se ficarem por ali, que vão perceber que precisam ainda mais de formação em função da mudança da própria sociedade. E vão perceber que precisam de ter mais formação na área da multimédia, vão perceber que precisam, se calhar, ter mais formação na área da sociologia, mais formação na área da psicologia, porque, de facto, a educação, ao contrário do que alguns dizem, é claramente uma ciência de apropriação e é uma ciência complexa, porque consegue e tem necessariamente que coordenar isto. E por isso é que eu acho que é uma profissão altamente desafiante e que a mim me deixa extremamente entusiasmado. E é sempre aquela questão de eu eventualmente não ser especialista em nada, mas fico contente por tentar ser alguém que contribui para aquilo que é a educação de uma determinada zona, de um determinado país e conseguir mudar mentalidades a esse nível é extraordinário. Portanto, eu quando percebi efetivamente, achava, eu passei por essa fase, acabei o doutorado, pensei que era o maior especialista da minha rua, naquela área de formação de pessoas, já sei muito, escrevi 600 e tal páginas sobre o assunto, comecei a perceber efetivamente que era um investigador júnior. E, portanto, esta dimensão de investigação é algo que não é, nem pode ser, apenas exclusividade dos professores universitários, porque nós também, enquanto professores do ensino médio e fundamental e de toda a formação, digamos assim, têm responsabilidades acrescidas do ponto de vista da investigação, porque têm que investigar muitas vezes as suas práticas para as melhorar. E esse é que é um aspecto fundamental. Não sou eu, especialista que vem de Portugal, dizer-vos exatamente o que é que se passa na vossa região e vir com uma receita universal, com um ambiente educativo inovador para vocês resolverem os vossos problemas. Vocês têm, de facto, ter um quadro, um panorama geral sobre aquilo que se está a passar e, a partir daí, perceber efetivamente, fazer um diagnóstico de uma determinada realidade, agir pedagogicamente e, digamos assim, colocar-lhe o upgrade da tecnologia se efetivamente ela consegue resolver determinado assunto. E isso nem sempre vai ser possível. Essa, de facto, é uma das preocupações. Isso não vai acontecer sempre. E, de facto, aquilo que eu vou percebendo é que não há receitas universais. Existem aqui, eventualmente, modelos que nós podemos seguir. Este modelo, eventualmente, é um modelo que se aplica à região aqui, que pode resultar nesta zona. Mas vocês podem construir o vosso próprio modelo, a vossa visão pessoal sobre aquilo que vocês acham que é melhor em função do diagnóstico que vocês fazem da vossa realidade, dos estudantes, que tipo de tecnologias é que eles precisam. Porque depois nós vemos, por exemplo, nós em Portugal seguimos muitas vezes, e às vezes até me incomoda um pouco isso, que é nós vermos, querem um exemplo de sucesso, vamos todos à Finlândia ver o que é que se passa, aquilo é extraordinário, aquilo tem resultados imediatos, portanto vamos fazer de Portugal um país de sucesso imitando o que os finlandeses fazem. Só que as pessoas esquecem-se de uma pequena questão, que é o contexto.
o contexto, a cultura, a mentalidade dos finlandeses do norte da Europa é completamente diferente da mentalidade dos portugueses, como é diferente da mentalidade do Brasil. Portanto, se vocês estão com a ideia de pensar ir à Finlândia e replicar exatamente o modelo, porque é um modelo de sucesso, esqueçam. Vocês podem aprender com o modelo da Finlândia, mas depois têm que fazer ajustamentos em função da realidade. Portanto, conhecer o máximo de exemplos possíveis é muito importante, mas depois tem que haver um ajustamento àquilo que é a realidade de cada país e a cada contexto e a cada turma, e entramos naquilo que falamos de ambientes personalizados de aprendizagem, de ambientes inovadores de aprendizagem. Cada um, enquanto arquiteto, tem a responsabilidade de construir o seu próprio edifício pedagógico. Agora eu passava a palavra à Sara, depois fazemos aqui uma discussão mais a três, com certeza, e eu gostava também de vos ouvir, senão, quer dizer, andamos sempre a falar que estamos na mudança do paradigma e depois fazemos uma coisa meramente expositiva e que vocês também não interagem connosco, não nos dão feedback. Portanto, acho que era importante até depois, no momento posterior, falarmos um pouco sobre tudo aquilo que é as nossas realidades e aquilo que nós pensamos também sobre estes assuntos. Nós somos muito indisciplinados os dois e temos esta estratégia já de... Ele fica aos 25 minutos no primeiro slide e depois eu faço o resto. Mas é precisamente já das atividades que nós fomos desenvolvendo e das pesquisas que nós vamos fazendo e que resultam aqui numa simbiose que tem funcionado muito bem, que diz respeito ao facto de nós os dois temos a mesma base de formação, somos os dois licenciados em História, fizemos um percurso relativamente semelhante e ambos demos aulas também no ensino médio e fundamental, eu um pouco mais de tempo do que ele, e portanto conseguimos cruzar aqui algumas ideias que são os pensamentos teóricos das pesquisas que nós vamos fazendo e depois também algum trabalho mais prático e algum trabalho mais próximo das escolas, e aquilo que falaremos um pouquinho agora, vos vou falar é sobre aquilo que se vive. O António já fez aqui um apanhado geral, eu vou entrar um bocadinho mais em aspectos um pouco mais práticos, mas sempre nesta lógica, precisamente naquilo que ele acabava de dizer. Nós olhamos para o exemplo da Finlândia e de facto é extraordinário. Em Portugal houve assim uma certa obsessão a determinada altura que tínhamos que ser iguaizinhos aos finlandeses e de facto os modelos são diferentes, as pessoas são diferentes, é impossível nós recriarmos em Portugal exatamente a mesma prática educativa que possa existir na Finlândia. E, portanto, aquilo que a gente vos vai aqui apresentar são, no fundo, esses tais documentos. O António falou, teoricamente, nos 3 ou 4 documentos legais mais importantes que neste momento estão em vigor em Portugal. E aquilo que falarei um pouquinho agora é como é que nós vamos tentando articular todos esses documentos, sendo que esse principal, que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, um documento que saiu em 2017, ele tem por base vários documentos internacionais, nomeadamente este da Unesco que está aqui, que é exatamente da mesma altura, e que faz esta articulação entre aquilo que são as necessidades deste milénio, as necessidades deste século, e que visam uma educação cada vez mais alargada, cada vez mais interdisciplinar e, sobretudo, que promova, como diz ali, valores e competências diferentes, que levam a este crescimento inclusivo. E então a ideia é esta, também nesta lógica de que em Portugal se vem agora defendendo com este documento, este perfil traça então aquilo que os vários estudantes têm que saber até terminarem o ensino médio fundamental e articula isso com uma série de perspectivas de como as pedagogias devem ir funcionando e como devemos articular a diferentes formas de ensinarmos e de aprendermos. Então a lógica daquilo que se tem estado a viver em Portugal e articulado com um outro documento, que é um documento sobre a flexibilidade e autonomia curricular. Este documento lá em Portugal criou, nós temos um sistema educativo centralizado, portanto temos programas, temos currículos que são definidos centralmente, mas de há 2 anos para cá o Governo Central decidiu que cada escola, cada região tem a sua especificidade. Portanto, precisamente nesta lógica nós não podemos agarrar num único modelo central e querer que ele fosse replicado pelo país inteiro. Então aquilo que criou foi esse documento, Autonomia e Flexibilidade Curricular, que permitia às escolas que o quisessem fazer gerir de forma autónoma, de forma flexível, entre 0% e 25% do seu currículo. Isso significava algo muito prático, não quer mexer em nada, quer fazer exatamente como o Ministério da Educação manda, são esses 0%. Se quiser, pode mexer até 25% desse mesmo currículo, e a ideia deste projeto é que de forma gradual, ao longo dos próximos anos, vá sendo possível alargar essa autonomia de 25%, 50%, 75%, até eventualmente chegar aos 100%. E onde
também aí há uma perspectiva de utilização, sobretudo, de uma base de apoio tecnológica, que nós defendemos sempre que essa tal lógica, e precisamente se calhar é essa coisa, nós não somos da informática, temos uma base pedagógica que suporta as nossas ideias e, portanto, aquilo que nós entendemos sempre, e às vezes os meus próprios, eu faço formação de professores, e sobretudo a formação inicial, e às vezes os meus estudantes dizem que, como eu gosto muito de tecnologias, todas as aulas deles têm que ser, tenho que falar mais devagar, já podiam ter dito. Desculpa. O que é que eu estava a dizer? Agora perdi. Faz mal. Os meus estudantes achavam que, porque eu gosto de tecnologia, que todas as aulas deles, para serem um sucesso, tinham que envolver tecnologia. E aquilo que eu acabava 80% das vezes a dizer-lhes é que o uso da tecnologia nas mãos deles foi mais uma entropia do que propriamente uma forma de melhorar a qualidade daquilo que eles estavam a tentar ensinar. Portanto, se isso vai dificultar, é melhor ficar quieto e não usar. E, portanto, temos essa questão, porque mais importante do que isso, mais importante do que usar a tecnologia, é fazer isto, é articular a pedagogia da explicação, momentos de prática, de socialização, onde efetivamente haja uma interação entre os professores e os estudantes, entre os próprios estudantes. E esse projeto da flexibilidade e autonomia, um dos grandes objetivos é precisamente que essa prática ocorra de forma mais regular. Que não só as escolas possam articular como é que querem definir o seu ano letivo, mas mesmo que possam articular como querem definir o funcionamento das próprias disciplinas. Se querem funcionar por semestre, se querem articular várias disciplinas num mesmo projeto pedagógico, e, portanto, estamos a caminhar de uma forma sempre muito livre, que é o mais interessante deste projeto, é que nada está a ser forçado a ninguém. Portanto, quem quiser não faz nada, quem quiser faz tudo, e cada um faz na lógica de entender. Claro que não é perfeito. Nós temos um ditado em Portugal que é: quando a esmola é muita, o santo desconfia. E, portanto, é tanta liberdade que às vezes as escolas têm uma certa dificuldade em aceitar que podem fazer aquilo que quiserem dentro dos tais 25%. Então, quando passar a 50% ou mais do que isso, vai ser um bocadinho a loucura total. Mas a ideia é que se articule, como diz aqui, isto é precisamente retirado do perfil dos alunos, princípios com áreas de competências e valores, e que tudo isto seja trabalhado através das aprendizagens essenciais, que é um terceiro documento que existe, que seja trabalhado em qualquer disciplina. Portanto, se eu sou docente de História, eu devo, não direi obrigatoriamente, mas eu devo procurar desenvolver ao longo da lecionação do meu currículo, ir desenvolvendo estas várias áreas de competências, que é claro que muitas delas facilita o uso da tecnologia. Mas, por exemplo, aqui estas são letrinhas muito, muito pequeninas, mas, por exemplo, uma das bolinhas diz saber científico, técnico e tecnológico. Há muita gente que cada vez mais acredita que os estudantes são já verdadeiros proficientes digitais, porque nasceram no meio da tecnologia digital, porque sabem trabalhar com celulares, com tablets, com todos os dispositivos móveis que hoje existem. Mas, na verdade, aquilo que acontece é que podem ser proficientes numa utilização social, não tanto numa utilização, e às vezes nunca ou nada, numa utilização pedagógica para aprender. E, portanto, essa também depois acaba por ser uma competência. Eu dou-vos um exemplo muito prático. No ano passado fui a uma destas escolas. O primeiro ano funcionou só com escolas piloto, portanto, só aquelas que quiseram é que entraram no projeto. Eu fui a uma dessas escolas por um motivo muito, muito simples. Uma amiga minha dava lá aulas, era responsável por este projeto na escola dela, e ela queixou-se a dada altura em conversa de café comigo, dizendo que coisa incrível, os miúdos têm o projeto para apresentar, vão apresentar o projeto, acho que era recontar uma história qualquer literária, e eles fazem a apresentação, assim, num auditório, os vários grupos, com a cartolina, coisas desenhadas, papel recortado. Não havia, dizia ela, não havia uma apresentação em PowerPoint, uma coisa qualquer, assim, um show digital, quer dizer, miúdos de 12, 13 anos e fazem tudo a lápis e caneta. Eu disse, bom, não é que seja mau fazer com lápis e caneta, mas eles sabem trabalhar com tecnologias digitais para fazer um projeto digital para apresentar no final de semestre. E ela ficou a olhar para mim e pensou, de facto não. De facto nunca ninguém lhes ensinou isso. Então estão à espera que eles tenham o conhecimento tecnológico, mas ninguém lhes ensinou isso, eles também não sabem.
E então acabei por ir lá à escola ter umas sessões práticas só com os estudantes, com aqueles mesmos, com um representante de cada grupo, porque eu não conseguiria estar com todos, e ele depois iria disseminar com os seus colegas aquilo que eu ia ensinar. E mostrei-lhes algumas plataformas com as quais eles podiam trabalhar, com as quais podiam fazer apresentações, bandas desenhadas, várias coisas, para eles então aplicarem isso no trabalho do segundo semestre de aulas deles, que efetivamente foi o que eles fizeram. Portanto, nós não podemos partir do princípio que eles já sabem de tudo, mesmo neste âmbito digital, há também que no fundo, que ir fazendo esse ensino. E precisamente praticar este tipo de pedagogias para estas competências todas que são necessárias, como diz ali, da socialização, da emancipação, de projeto, de colaboração, de explicação, e que no fundo permitam esta circulação entre diferentes espaços, entre diferentes ambientes. Exatamente naquelas, agora de manhã, a falarmos sobre o livro, e nós falamos precisamente nos nómadas digitais, nesta circulação fluida pelos diferentes espaços, mas que eles percebam também que há momentos de explicação, que há momentos de socialização e que há práticas diferentes para momentos diferentes. Um outro exemplo, quando nós caímos nestas ideias muito radicais de que agora vamos todos ser proficientes nos trabalhos de projeto. Há uma outra escola lá em Coimbra em que não há aulas disciplinares. Todos os dias, praticamente, são aulas em que hoje está um professor, daqui a bocado está o outro, e eles vão trabalhando de uma forma sempre interdisciplinar em projetos. E aquilo que eu sei é que aquelas crianças saem daquela escola, são exímios trabalhadores a fazer projetos, não sabem estar quietos e calados durante 30 minutos a ouvir alguém explicar uma coisa. Portanto, é preciso ter momentos diferentes para trabalhar sozinho, para trabalhar em grupo, para trabalhar com o docente, enfim, para articular todas estas questões. Eu vou passar aqui só um pouco à frente, porque a ideia aqui é apresentar-vos alguns aspectos mais práticos, até porque amanhã depois também vão-me estar a ouvir outra vez a falar em tudo isto, por isso não vou repetir aqui muito. Mas nós falamos nesta aprendizagem para o século XXI, nestas ideias de desenvolvermos. São uns 4 Cs, mas aqui ainda são mais uns quantos Cs para além disso. Comunicação, a criatividade, a inovação, colaboração, resolução de problemas, pensamento crítico, e que tudo isto vá sendo desenvolvido à medida que nós vamos trabalhando com os nossos estudantes. E nós próprios também temos que desenvolver essa capacidade. Mas, sobretudo, há uma destas competências ou destas habilidades que estão nos nossos documentos que menciona precisamente a capacidade de os estudantes saberem ser adaptáveis às circunstâncias, saberem adaptar-se àquilo que são as suas necessidades em cada momento. E às vezes eu pergunto aos professores, e vocês também se adaptam? Também são capazes de repensar completamente a vossa estratégia, as vossas formas de pensar, as vossas formas de atuar em função das escriturinhas que têm à vossa frente, em função das necessidades que têm para resolver. Porque quando nós pensamos, às vezes, então, no uso da tecnologia digital para as aprendizagens, nós temos muitas vezes mais essa relutância, esta incapacidade de adaptar àquilo que são os recursos que eu até posso ter ao meu dispor. E, portanto, nós vamos falando muito, e nas formações que vamos fazendo, até na formação continuada de professores, vamos tentando articular estas ideias. É que nós vamos fomentar, ou vamos tentar promover o desenvolvimento de competências nestes estudantes que temos à nossa frente, mas nós próprios também temos que nos adaptar ao século XXI e repensar as nossas práticas e pensar na forma como vamos trabalhando. Estou aqui a passar demais. Qual é que era para recuar? É o do meio. Este aqui. Esta é uma imagem que muitas vezes apresento porque é aquilo que nós estamos a tentar agora em Portugal que não aconteça. Eu não sei aqui se há aqui professores que sejam da educação infantil mesmo. Há vários aqui que nós temos aquela percepção. Eu dou sempre este exemplo da educação infantil porque são salas. Na maior parte das vezes, eu quando entro numa sala de educação infantil, primeira coisa, eu não sei qual é que é o sítio do professor. E a segunda coisa é que a sala pode parecer a sala mais desorganizada do mundo, mas tudo aquilo que existe dentro daquela sala tem uma função. Nós às vezes, então lá em Portugal, às vezes brinca-se com os professores de educação infantil e dizemos é a melhor profissão do mundo, porque pagam-lhes para brincar com crianças o dia inteiro. Porque a aprendizagem está escondida atrás de cada uma das brincadeiras que é feita.
atrás de um puzzle, atrás de uma corrida, atrás de um jogo de equipa, há um conjunto de aprendizagens, de habilidades que qualquer professor de educação infantil sabe que está a desenvolver. As cores, os números, etc. Então é uma aprendizagem que é aquilo que alguns autores que falam numa coisa que é aprendizagem distraída. Está a aprender e nem se apercebe que está a aprender. E uma sala de aula de educação infantil normalmente é uma sala cheia de aprendizagens. E nós olhamos para ela, ela parece uma sala de brincadeiras. Mas muitas vezes, e quem tem filhos pequenos ou já teve filhos pequenos, há aquelas pequenas conquistas nestas salas de aula, há aquelas pequenas descobertas que eles chegam a casa e contam com a felicidade de quem descobriu uma cor nova, de quem descobriu um novo número. E, portanto, esse entusiasmo, essa riqueza dessa tal aprendizagem que é pela descoberta, e que é muitas vezes sem sentir que está a aprender sequer, porque estas crianças não sabem que estão a aprender. Elas estão a brincar, todo o dia a brincar. Então, porquê é que nós, aos 6 anos de idade, as transpomos para salas de aulas, que a gente chama de autocarro, não é? Todos em filinha, todos com o mesmo lápis, com a mesma caneta, com a mesma borracha, com o mesmo caderno, com o mesmo manual, todos a terem que escrever a letra exatamente da mesma forma, todos terem que fazer as contas ao mesmo tempo. Porque é que eu mato essa criatividade toda que existe até aos 5 anos e, de repente, o currículo obriga-me a converter-me num escravo daquilo que tem que ser lecionado, daquilo que tem que ser aprendido. E então a ideia deste projeto em Portugal é tentar prolongar aquilo que é essa tal aprendizagem distraída, se eu puder continuar a usar este termo, aquilo que é o aprender pela descoberta e prolongá-lo pelos anos seguintes. Nós tivemos aqui um pequeno drama, é que uma coisa com a qual eu critiquei sempre muito, e em algumas reuniões até onde estavam algumas pessoas do Ministério da Educação, ficavam a olhar para mim muito zangadas, para dizer não posso começar este projeto num 10º ano de escolaridade, como algumas escolas quiseram começar e tiveram liberdade para o fazer. Não posso, porque se eu tenho criatividade, espírito crítico e tudo e mais alguma coisa daquelas competências que eu estava atrás a dizer, até aos 6 anos, depois eu obrigo as crianças a seguirem uma rotina praticamente que igual entre todas elas, até o 9º ano. Portanto, são 9 anos de escolaridade a ser rígido e depois no 10º ano eu vou tentar reconvertê-la numa criatura crítica, desperta, etc. Eu tenho que começar o projeto do início, nos anos iniciais, e então esperar que daqui a 10 anos, 12 anos, estes jovens já seja para eles um ato natural. É exatamente como o uso de um celular em sala de aula. Eu consigo perfeitamente, quando vou assistir às aulas dos meus professores estagiários, qual é a turma que está habituada a usar um celular desde o primeiro dia de aulas deles e aquela que está a usar o celular no dia que eu lá vou. Porque é um carnaval, quando é a primeira vez que eles estão a usar. Agora, aqueles que usam regularmente, por exemplo, também já é um ato natural. Lá está, é uma continuação da aprendizagem. Portanto, estes processos têm que continuar, têm que ir sendo desenvolvidos ao longo dos vários anos de escolaridade, de forma a que esta criatividade destas salas se vá reproduzindo em várias outras salas. Nesta lógica, eu amanhã tenho esta imagem também, mas vou falar já nela um pouquinho, que é esta ideia de não lecionar. E nós temos algumas escolas, não sei aqui como é que é nas escolas públicas do médio fundamental, mas nós temos algumas em que ainda há o estrado em que o professor está num patamar de superioridade e difunde toda a sua sabedoria para os seus estudantes. E não há ali naquelas setas, aquilo é mesmo propositado, não há depois um retorno do estudante para o professor. E porquê é que tem que ser dessa forma? Porque é que não podemos articular as aprendizagens de várias formas diferentes e acompanhar os estudantes ao ritmo de que eles necessitam. Que podem dizer-me, é impossível eu ter 20, 30 alunos numa sala de aula e acompanhar individualmente cada um deles. Não é. É só preciso um bocadinho de esforço, se calhar um bocadinho mais. Dá mais trabalho se calhar, mas é possível de ser feito. Eu lembro-me de vários exemplos lá em Portugal, quer por exemplo da professora de matemática, que funciona por grupos de trabalho, e que dentro da sua turma os alunos estão em patamares diferentes. E ela faz avaliações diferentes, faz exercícios diferentes e vai-os acompanhando sempre ao longo das suas aulas e eles vão progredindo ao seu ritmo. Lembram-me que há uma escola que pratica, para a aprendizagem inicial da escrita e da leitura, também segue este mesmo esquema.
vão aprendendo as vogais, e à medida que aprendem as vogais vão saltando para o grupo que já está a aprender as primeiras consoantes, e depois de aprender as mais complicadas, as mais fáceis, se calhar vai passando para as mais complicadas. Eu lembro de uma educadora que dizia: eu não me interessa quando é que ele aprendeu as vogais todas, o que me interessa é que no final do ano chegou a todo o alfabeto. E, portanto, cada criança depois tem o seu ritmo. Claro que eu posso é pensar, e voltando aqui à brasa das tecnologias digitais, elas vão facilitar muito, como eu vos dizia de manhã, o aprender quando eu quero, como eu quero, quando eu quero. Se eu trabalhar um vídeo em sala de aula e disponibilizar depois esse vídeo ao meu estudante, ele vai poder vê-lo 30 vezes em casa, se ele quiser, se ele precisar de 30 vezes para perceber a mensagem. Ou pode ver só 2, porque à segunda percebeu exatamente tudo aquilo que ele queria. Portanto, a tecnologia aqui é uma forma de potenciar a forma como eu individualizo a minha prática educativa. E sempre nesta lógica de não fazer isto, que isto depois é o lado menos bom daquilo que se está a passar em Portugal. É que nós temos, por um lado, o desejo da criatividade e do espírito crítico e da liderança, etc., mas, por outro lado, temos exames nacionais. E, portanto, no exame nacional, eles têm que responder exatamente, não podem ser criativos. Portanto, no exame nacional, têm que responder exatamente como são os critérios de avaliação daqueles exames. Então, por um lado, preparamos para a criatividade, para a resolução de problemas, por outro lado, queremos a assertividade e a resposta exata no momento exato. Portanto, nós estamos num processo, numa caminhada, numa evolução, mas ainda não é tudo perfeito, mas pouco a pouco vai-se aprendendo a lidar com isto. Eu vou-vos dando aqui alguns exemplos, só para ir dando aqui um lado mais prático a esta conversa toda, mas há uma escola no norte de Portugal, que é uma das escolas, enfim, com um nível socioeconómico talvez mais baixo no país, e onde há muita dificuldade, porque a maior parte dos estudantes daquela escola, os pais estão desempregados, as mães estão desempregadas, os avós estão desempregados, e, portanto, eles acham que passam pela escola e, quando saírem da escola, vão ser também eles futuros desempregados. E, portanto, aquilo que as pessoas nessa escola sentiam era que era muito complicado encontrar um motivo para ter vontade de aprender. E numa avaliação externa daquilo que se passava na escola, havia uma turma que tinha 16 alunos. E era uma turma já pequena, porque eram alunos com muitas dificuldades. E esses alunos, nos 16 alunos da turma, havia 16 notas negativas na matemática. E então questionou-se porque é que havia 16 negativas. E para resolver isso, numa segunda etapa, colocaram-se 2 professores de matemática dentro da sala de aula, para ver se, com 2 professores, melhoravam as classificações dos estudantes. No final da segunda etapa da avaliação, em vez de 16 classificações negativas, havia 12. E aquilo que se pensou foi: não podemos estar a acrescentar professores de matemática até às negativas chegarem a 0. Começaram a perguntar: o que é que se passa com esta turma? O que é que se passa? Porque é que eles têm tantas negativas a matemática? Eles faltam às aulas. E a resposta da direção foi: sim e não. Sim e não porquê? Sim, porque nós temos a matemática segunda, terça, quarta e quinta-feira às 8h30 da manhã, que é o primeiro tempo de aulas para nós. E eles não vão para dentro da sala, e então são os funcionários da escola que andam a caçá-los por toda a escola, e mais ou menos só por volta das 9h15 é que eles estão todos dentro da sala de aula. Portanto, estão, mas não estão. E a reação da avaliação, da comissão de avaliação foi: então porquê é que não se muda? Temos que aqui pensar no como é que vamos fazer isto, porque eles não podem chegar sempre atrasados à aula de matemática. E a direção disse: então vamos pôr português à segunda-feira, matemática à terça, história à quarta, inglês à quinta. Não vamos distribuir 4 disciplinas. Vamos mudar o horário. Se eles demoram 45 minutos a estar todos na sala de aula, nós começamos a aula mais tarde. E então vão caçá-los durante esses 45 minutos. Quando eles estiverem todos dentro da sala de aula, começam as aulas. Não vamos destruir todas as disciplinas da turma por causa disso. Portanto, esta lógica de nos irmos adaptando e de irmos construindo as necessidades consoante aquilo que é necessário. A Ariana Cosme é muito conhecida entre nós, e ela está também neste projeto, e uma das coisas que ela diz é que as coisas não podiam estar como estavam, porque os alunos não queriam estar na aula, os professores não estavam felizes, e era preciso fazer coisas diferentes. A Mary já me está a mandar calar, amanhã tenho muito tempo de continuar, portanto, obrigada. Tu mandas calar?
Graças a Deus eu não tive muito trabalho. Mas vamos lá. Antes de abrir a questões, eu acho que isso é extremamente importante. Vale salientar que só vou frisar que Sara falou, a fala de Sara aqui refere-se a uma autonomia em torno de 25% do currículo. E eu vou trazer uma questão para a gente pensar, uma vez que ela falou em currículo. Lá em Portugal, se fala em flexibilização curricular com essa proposta. Aqui no Brasil, se fala em base comum curricular, que a gente tinha uma base nacional antes e que desde 71 nós temos uma base. E que nós, a independência curricular é de 40%, tá? É só para a gente pensar um pouquinho, independente do documento, se ele é problemático ou não, até onde nós exercitamos nossa autonomia em torno disso. Perguntas? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Vai ter o microfone para rodar? Pode existir inovação sem bases? Porque a educação, até aquela que a gente aprende em casa, existe uma base. A partir da apropriação tecnológica e da concepção de mediação, e sabendo que a educação sempre foi mediada por tecnologia, como a gente pensar em uma itinerância formativa mais aberta, em uma perspectiva de participação multi-institucional de um currículo que seja construído de forma colaborativa. Como pensar, como mais uma reflexão, né, de como a gente poder se desdobrar nisso. Né? Mais alguém? Daqui? Ok. Quem se habilita? Eu acho que a dúvida aqui é comum a entender o que, não sei como o seu nome chamou de base, né? Talvez, não sei se as respostas acompanharão a essa. Quem? De facto, a dúvida está aqui. O que é que entende por base? É que base pode ser tanta coisa. A pergunta era se pode haver inovação sem base. Eu só me estou agora aí, porque não sei se estou a seguir aqui a linha de raciocínio do que é que base é. Está-me a vir agora à memória uma frase do Prensky, do Mark Prensky, que dizia, já uns bons anos atrás, ele dizia até de uma forma bem provocatória, perante as alterações que nós estamos a viver, se nós rasgássemos tudo e começássemos a redesenhar o currículo do zero, como é que fazíamos? A sua pergunta é extremamente desafiante, não é? Faz-nos refletir, como vê, estamos aqui a pensar que tipo de resposta é que lhe havemos de dar em termos do enquadramento e da perspectiva que pudermos estar aqui a ver, não é? Porque nós, em princípio, antes de falarmos nesta questão da inovação de base, nós temos que perceber efetivamente, afinal, o que é a inovação, não é? Questionarmos a nós próprios, que nós ouvimos falar tanto em inovação, não é? E eu acho que isto é uma palavra muito cara, e eu acho que as pessoas às vezes a usam de uma forma corriqueira e não estão a fazer inovação nenhuma, mas utiliza-se muito o conceito de inovação. Obviamente que eu parto de 2 ou 3 ideias
para aquilo que possa ser a inovação, não é? Portanto, eu ainda falei um pouco numa palestra que tive a semana passada sobre o que é o conceito de inovação para nós depois podermos partir, eventualmente, de uma base. Porque se efetivamente eu pensar que é preciso reordenar, reorganizar, se existe uma determinada realidade, imagino que está-me a falar vamos partir da base da deseducação, se é que este termo existe. E se nós queremos efetivamente educar, com certeza que temos que reconstruir o que é o conceito de educação para percebermos o que é que falhou, para construir essa mesma educação com uma base sólida. Não é? E, portanto, muitas vezes, eu acho que nós não temos que, quando falamos de educação, se é que estamos a falar agora de inovação na educação, não é? E que estamos aqui a falar na educação com tecnologias. Não é? Que esta é outra questão. Uma questão é como é que nós inovamos na educação. Outra coisa é como é que nós inovamos na educação utilizando as tecnologias. E aqui aproveito já para responder ao professor Túlio, que tem essencialmente a ver com isso, com os ensaios que nós podemos fazer, partindo efetivamente de uma base, que aqui eu vou utilizar outra vez esse conceito da base, e o professor Ariston está ao seu lado, que foi um dos responsáveis também por nós, e o Adilson, nós pensarmos, por exemplo, que este era um exercício desafiante e que, neste momento, para mim, me parece muito simples, mas que no início parecia uma coisa altamente complicada. Como é que nós avançamos para uma especialização, uma pós-graduação, que tenha esta dimensão internacional e que responda àquilo que são os anseios dos professores que vão frequentar esta pós-graduação, de nacionalidade eventualmente portuguesa, de nacionalidade brasileira, sendo de contextos completamente diferentes. Não sei se o professor Ariston e o Adilson vão concordar comigo e o NL, mas se nós tivermos de fazer, neste momento, uma terceira edição, nós vamos ter que repensar a estrutura curricular. Nós temos que fazer uma avaliação dos pontos fortes, daquilo que foram os pontos fracos, não é? As fraquezas e aquilo que nós sentimos durante a experiência. Tem que haver uma avaliação rigorosa e reordenar e reorganizar aquilo que foi um projeto construído de raiz com uma base que nós definimos como o nosso projeto pedagógico desta pós-graduação e desta especialização. Agora, mudando o contexto, mudando a realidade, percebendo que erramos, que eu e o NL fartámos de perceber que erramos, percebendo que a coordenação, o estilo de coordenação do NL é diferente da minha, percebendo efetivamente que as práticas pedagógicas que os professores da Universidade Aberta estavam habituados e os professores da Universidade do Recôncavo estavam habituados, nós temos que pensar efetivamente, inovar, e isto para mim é que é inovação. Partimos de um conceito, eventualmente, que nós desenvolvemos a pós-graduação, mas agora temos que inovar para conseguir dar uma resposta mais ajustada em função daquilo que possa ser uma avaliação menos positiva. E até perceber que aquela pós-graduação, e que é isso que eu acho sempre e que parte desse princípio, que aquela pós-graduação foi construída naquele contexto e nós tentámos fazer o nosso melhor em função daquela realidade, não é? Mas hoje, se calhar, como a Vania apresentou, se calhar já colocávamos ali uma disciplina de inteligência artificial quando nós estamos a falar de tecnologias e com certeza que falávamos de outros temas e eventualmente que pudessem ser necessários. Eu a semana passada estive também num congresso onde se falou em experiências de internacionalização e falou-se na questão que já discuti contigo, Túlio, muitas vezes, a questão da mobilidade virtual dos próprios estudantes que possam estar na UNEB e que depois frequentam disciplinas da Universidade Aberta sem terem que se deslocar. E o Klaus, que conduziu esta experiência na Universidade Aberta com a professora Daniela, eles simplificaram, o que ele até disse, é tão simples e é gratuito, que não, como é que é possível nós não conseguirmos descomplicar e estarmos sempre a ligar o complicador para coisas tão simples? Basta nós apelarmos à simplicidade. Foi o que o professor Ariston fez. Falar em português, falar sem causar dificuldades de comunicação, e nasceu uma pós-graduação com, digamos assim, com a vontade de um grupo que quis efetivamente desenvolver um projeto em parceria, independentemente, e isso eu já estou farto, por exemplo, de dizer, só para vocês terem noção, o valor que se paga aos tutores aqui no Brasil é ridículo comparado com o valor que se paga aos tutores em Portugal. Portanto, imaginem o que é eu dizer, enquanto coordenador da pós-graduação em Portugal, que vocês vão receber 4 vezes menos do que o normal
porque estamos num processo de internacionalização. E sabem o que é que me espantou ainda mais? É que todos os professores, os tutores, aceitaram. Até pelo desafio, porque era uma experiência nova para eles também ter estudantes de nacionalidade brasileira e perceber como iam atuar num modelo pedagógico diferente a que não estavam habituados e que, do ponto de vista curricular e da experiência, poderia ser interessante. Mas só para vocês verem que nem as dificuldades, poderíamos logo dizer, esqueçam o projeto, as realidades económico-financeiras são diferentes, os professores da Universidade Aberta e os tutores não vão aceitar. E o facto é que nós conseguimos construir uma equipa pedagógica de professores apaixonados pela educação e pelas tecnologias. Senão não seria possível. Não foi pelo dinheiro que os professores da Universidade de Portugal ganharam que os motivou. E isto deixa-me a pensar que este tipo de projetos, com esta dimensão internacional, com o apoio das tecnologias para melhorar os processos, vale efetivamente a pena. Esse foi um exercício que, quando me continuarem a desafiarem nele, eu vou aceitar, porque eu acho que experiências desta natureza, com os erros que nós cometemos, são também o caminho para nós percorrermos este caminho da internacionalização e da aproximação, seja em Portugal, o Brasil ou outros países, seja, como a Vani disse, em mandarim, em ucraniano, como eu também ouvi uma experiência a semana passada. Portanto, nem isso, nem a língua deve ser um obstáculo. Nós perceber que temos uma realidade universal daquilo que disse que é a inovação, mas que bases para uma educação. E eu fico muito preocupado quando vejo em alguns países nós temos uma educação que é ameaçada por poderes externos, por poderes políticos e sociais que não nos deixam ter uma educação verdadeiramente democrática e pensarmos nestes processos de internacionalização, porque parece que às vezes até queremos fechar, mais do que fechar, não é? Mais do que abrir, parece que queremos fechar. Se calhar não respondi à sua questão, mas andei aqui às voltas. Inovação, porque a inovação a gente não pode reduzir a compreensão, até porque não está somente relacionado aos aspectos da TI. Professora Vani? Eu pedi para falar para vocês sobre isso, mas num sentido mais metafórico. E um deles é uma atividade que eu sempre faço com os meus alunos quando eu começo a dizer qual é a nossa expectativa quando nós trabalhamos com inovação e com o processo de aprendizagem da inovação e da questão de como esta inovação ela se expande e é pervasiva e vai entrando nos processos, nos hábitos e nas culturas. Porque inovação é transformação. Então, o primeiro exemplo, no primeiro dia de aula sobre inovações e tecnologias, é com a primeira tomada de cenas do filme Admirável Mundo Novo. Quando os primatas estão sendo atacados pelos animais e, de repente, um deles pega um osso e começa a bater com aquele osso. E começa a ver que a cada ação dele há uma reação, no caso, destruição. E ele começa a aprender a mexer com aquilo até que aquilo vira ferramenta. E depois, na outra tomada de cena, aparecem 10, 20, 100, milhares com os ossos na mão. E eles juntos vão alcançar um objetivo deles de domínio, de relação de poder, de transformação da cultura, do espaço, da geomorfologia, de todo. Domínio, poder. Tecnologia é poder. Inovação é um movimento que a tecnologia tem e quem domina tem poder. Essa transformação não se dá com um segurando a tecnologia, é preciso uma socialização do processo.
Então, esse é o primeiro movimento de saber que tecnologia e inovação, ela não vem de graça, ela vem com o poder, ela vem com a ameaça, ela vem com a transformação, ela vem com a destruição. Em benefício de alguém, ou de um grupo. O segundo movimento é de um filme que eu vi na época da ditadura, me apaixonei por ele, e logo depois, é claro que ele foi censurado. Era uma mostra e foi rápido, mas ele ficou na minha mente. Depois eu tive, inclusive, conheci uma pessoa que trabalhou na produção e que tinha uma cópia pirata. E ela me deixou ver, mas não me deixou copiar. E eu senti muito. Mas ele ficou na minha memória. O nome do filme é Oxente, Pois Não. Eu não sei se alguém já viu. O Oxente, Pois Não é um documentário feito aqui no interior da Bahia, com um grupo, e que eles estavam numa época de seca e estavam precisando ter dinheiro, todos estavam ali, e um deles saiu e disse, entre outras coisas, né, essa cena aqui, ele disse que ele pegou um pau torto e juntou uns gravetos, amarrou e levou para a feira uns 3, 4, 5 e vendeu tudo como vassoura. Voltou lá para o grupo deles e na semana seguinte eu não estava mais sozinho. Eu tinha 5 comigo, cada um fazendo 10 vassouras, e nós levamos para a feira e vendemos. E assim foram partilhando a inovação, partilhando aquilo que eles descobriram. Isso é educação. Educação é trazer aquilo que eu descobri, a inovação que eu tenho do meu trabalho, para compartilhar. Esse é o processo educacional por si em excelência. Eu não desejo a inovação e a tecnologia para minha relação de poder e domínio sobre os outros. Eu desejo compartilhar conhecimentos para que todos possam alcançar pontos de melhoria. É isso que nós fazemos aqui. É isso que, para mim, envolve a inovação a partir, no nosso caso, da tecnologia mais inovadora e contínua em todo o processo civilizatório, que somos nós, seres humanos, pessoas, a nossa voz, a nossa expressão, o nosso trabalho e a nossa forma de encarar o outro, a outra pessoa, e o respeito que damos a nós mesmos, às nossas descobertas, às nossas inovações e aquilo que juntos podemos fazer e ir mais além, felizes, trabalhando nesse processo. Isso, para mim, é inovação, é tecnologia e é um fazer de educação. Rose. Alguém pega aqui para enviar a Rose? E Rose, a gente encerra, senão a próxima mesa ficará extremamente prejudicada com o horário. Então, boa tarde a todos e todas. Miri, você teve a honra, né, de mediar e coordenar uma mesa maravilhosa. Então, muito maravilhosa. Eu gostaria realmente assim, ressaltar e parabenizar a comissão organizadora, mas e trazer uma reflexão, ao mesmo tempo, uma pergunta para uma mesa empoderada, feminina. Fiquei tão feliz com essa mesa. Desculpa, viu, Antônio? Mas eu precisava, eu estava com saudade dessa. Eu estava com saudade, viu, Antônio? Não, mas você, seu lado feminino, aí eu trago, tá? Então, assim, por favor. Então, assim, isso me representa muito bem, a gente parabenizar e reconhecer. E eu queria colocar, assim, para a nossa reflexão da tarde, muito boas as colocações, as socializações, né, das experiências, é que a educação digital trouxe para a gente um grande ganho. Eu sou pedagoga. A gente nunca discutiu tanto didática, currículo, avaliação da aprendizagem,
Aí eu fiquei fantástica, tô tão emocionada de ver Vani discutir feedback, avaliação. Porque quando a gente falava sobre modelo pedagógico, e o Antônio vai entender também, a gente falava muito que era um discurso de pedagogês, essas pedagogas. E quando a gente fala do uso dessas tecnologias de uma forma inovadora, de um compromisso, quem é este aluno, em que contexto, como a gente vai trabalhar essas práticas, a educação digital ela trouxe em pauta uma efervescência sobre pensar os modelos pedagógicos em todos os cursos de graduação e de pós. E a gente já discutia isso, e quando a gente ia discutir com o pessoal das engenharias, da saúde, da arte, cultura e todas as outras áreas de conhecimento, isso é coisa de pedagogês. Isso é coisa de pedagogos, é o blá, blá, blá. Mas, Rose, e currículo? Aí hoje a gente discute BNCC, a gente discute as novas diretrizes, e a educação digital fez isso com a gente, que é um grande ganho, porque quando a gente fala o uso das tecnologias, a gente está falando de educação. A gente está falando da identidade docente, o ser estar na profissão. E quando a gente tem um docente que está na educação presencial, que não olha nos olhos dos alunos, ele está tão distante ou muito mais distante do que a gente na educação presencial ou na educação online, que a gente conhece todos os nossos alunos. E a gente diz, olá, tudo bem? Que carinha é essa? Que foto é essa no perfil? Você quer saber de tudo, até a cor da roupa, onde é que estava. Você quer saber da vida do outro. E na educação presencial você passa e nem dá um bom dia. Então o que a gente está discutindo aqui é estar na profissão. É pensar nos modelos pedagógicos. É trazer a inovação pedagógica como um grande desafio paradigmático. Quem somos enquanto docente? Que abordagem de educação nós estamos defendendo? E a gente entender que a educação digital, ela inova. Eu achei fantástico, Vani, porque eu tinha colocado aqui algumas terminologias, por exemplo. O que a educação digital nos faz com a gente, né? Ela provoca, ela encanta, ela inclui, ela empodera. Foi as palavrinhas que eu coloquei aqui, ó. Ela encanta, inclui, empodera, democratiza. Mas ela potencializa o que é mais de belo no ser humano, é o processo de aprendizagem e de ao encontro do outro. A educação à distância faz isso, a educação digital faz isso. A gente se encontra aqui agora, a gente está dialogando com 2.000, 3.000 estudantes, e depois eles vão acessar essas aulas, essas palestras, e vão dizer o quanto eu aprendi e o quanto eu posso aprender. Isso é democratizar, isso é trazer a concepção de Paulo Freire, que a educação não é minha, é nossa, é da humanidade. E esse simpósio, quando a gente traz o uso dessas tecnologias, a mesa, né, das potencialidades da educação e do uso dessas tecnologias, é em favor da humanidade. Ela rompe com aquele eu egoísta de ser professor só para si e ser conteudista, mas ele traz a responsabilidade da emancipação social e da democratização do nosso povo. Então, eu quero parabenizar a mesa, e a minha pergunta é, a essência está na pauta da identidade docente. Quem somos, o que somos, né, o ser estar na profissão, defendendo a educação digital como algo de sair da zona de conforto. E essa pauta que eu coloco para a mesa, para a gente fazer enfrentamento, porque o enfrentamento não é necessariamente o currículo, a aprendizagem, é o ser enquanto docente, enquanto professor, enquanto professora, sair da zona de conforto, quebrar esses paradigmas e trazer a pauta do modelo enquanto essência de ser e estar no mundo e olhar nossos estudantes como cidadãos de direito. Por isso, muito obrigada. Valeu, Rose. Eu acho que a pauta que Rose coloca vai para a organização do próximo evento. De fato e de verdade, né, Niel? Até porque eu acho que a gente anda escapando dessas questões por muito tempo, por um problema contextual que a gente tem de Brasil, mas o enfrentamento ele tem que ser feito de alguma forma, principalmente para nós que estamos nas públicas, né? E que brincar com esse ser docente é meio complexo quando a gente pensa no nosso dia de 24 horas. Eu acho que a fala de Rose traz assim, algumas inquietações que, se a gente abrir aqui novamente, a gente come a próxima mesa, mas eu acredito que essa forma de inquietar aqui é uma forma de inquietar de pessoas que, assim, para mim, Meire, são exemplos maravilhosos, porque parecem professores que estiveram sempre no ensino superior, mas aqui tem uma bancada que trabalhou na educação básica, né, muito tempo, inclusive muito tempo enquanto estava no ensino superior também.
e uma bancada que trabalha com tecnologias, com educação e tecnologias, mas fazendo educação há muito tempo. Então, eu acho que, para nós, isso é fenomenal. E juntar essa galera aqui, parabenizar também pela honra de mediar. Agradecer enormemente, como sempre, a professora Vani, porque, para um monte de gente que pensava que ela era de brinquedo, ou que ela não existia, ela é de verdade, responde e-mail, e é esse ser disponível sempre, né? Muito sempre disponível. Agradecer a Antônio, o fiel parceiro e essa pessoa que acredita na educação como todos nós, e a Sara, mais uma professora que enfrenta, né, e trabalha em prol da gente pensar tecnologia num contexto educacional como potencialidade, não como um meio qualquer da gente estar pensando inovação com aquele conceito de antigamente. Então, agradecer. Eniel, próxima mesa.